Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossa apostila de língua portuguesa. Então, vamos lá. Nós vamos deixar um pouquinho o livro, Aprender Sempre, que nós já fizemos durante 3 dias seguidos. E vamos hoje e amanhã fazer nossa apostila de língua portuguesa. Como nós estamos iniciando a nossa apostila, nós vamos preencher todo o nosso cabeçalho. Lembrando que é só uma vez, gente. Preencheu, bonitinho, não precisa, é uma coisa que você vai fazer só uma vez. Então, vamos fazer bem bonitinho, bem caprichado. Então, aqui o nome da escola. Escola Municipal Dilma Casoto Nascimento. O nome de vocês completo, tá? Data de hoje, 29/7/2021. Quarto ano é o quarto ano A. Não esquece de preencher aqui também, porque nós temos 2 quarto ano, tem o quarto ano B. Então, aqui vocês vão pôr o quarto ano A, tá bom? Vamos lá. Atividade de língua portuguesa. Nosso texto que nós vamos ler hoje é Sem Barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta. Canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Esse texto é do José Paulo Paes, Olha o Bicho, São Paulo, Ática 2008. Aí tem a ilustraçãozinha aqui, provavelmente é do livro, né? Que acho que é um trecho de um livro. Bonitinho? Uma graça. Aula 16, para iniciar. Há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler 2 textos de formato bem diferente. Depois, vai escolher o de que mais gostou. Texto 1. Fábula em prosa. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas, e voltaram para o trabalho dando risadas. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Aqui é um livro, ó, Fábulas de Esopo. Aí aqui um pouco sobre, ó, Esopo, Fábulas de Esopo, tradução de Heloísa Jam. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994, página 48 e 49. Acho que são várias fábulas, né? E essa fábula está na página 48 e 49. Sobre o autor. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI AC. AC é antes de Cristo. Não há uma data exata do seu nascimento e morte. O ilustrador Eduard Julius Demonde nasceu em 1883 e morreu em 1957, no Reino Unido. Eu acho que eu li certo isso aqui, mas deve ser isso. Interpretação e compreensão do texto. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? É uma resposta pessoal aqui. Você vai dizer qual a impressão que você teve ao ler esse textinho, tá bom? Escreva em cada coluna o que é solicitado pelos elementos da fábula. Vocês lembram que na apostila passada nós fazíamos isso? Teve várias situações que a gente tinha que fazer isso aqui. Então, de novo, retomando aquele exercício.
tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Vocês vão voltar lá no texto e identificar o tempo. Lembra de tempo? É o tempo verbal, tá? Passado, presente, futuro. Em que tempo que aconteceu? Que aconteceram esses fatos? Qual foi o tempo verbal que aconteceram? Lugar. Onde aconteceram os fatos da história? Qual foi o lugar? Personagens. Quem participou dos fatos da história? Quais são os personagens? Releia a fábula e observe no texto a fala do narrador, quem está contando a história, a fala de cada personagem, quem participa da história. Na escrita, para vocês, acho que é meio confuso vocês identificar o narrador. Vamos dizer assim, um teatrinho. Alguém já assistiu algum teatrinho? Num teatrinho, o narrador é aquele que só aparece a voz. Ele não aparece na representação lá da história. Mas, de algum lugar, ele lê trechos, ele conta trechos da história. Para complementar, digamos assim, para fazer as ligações entre os personagens, entendeu? Já já a gente vai voltar lá em cima no texto e nós vamos identificar onde estão as falas onde está a fala do narrador e onde está a fala dos personagens. A fala dos personagens, para aquele que prestou atenção nas aulas anteriores, já consegue identificar só de bater o olho no texto. O que aparece um pouquinho antes da fala do narrador, da fala do personagem? Tem um ponto específico, uma pontuação específica que marca essa fala de personagem. A gente fala muito nessa pontuação. Que pontuação que é ela? A gente vai voltar lá, mas já vão pensando nisso, tá? Para ficar gravado, vocês precisam gravar isso aí. Copie um trecho da fala do narrador. A gente já vai lá identificar para vocês. Copie um trecho de uma fala de algum personagem. Explique qual era o grande trabalho das formigas. O que a cigarra pediu para as formigas? Então, voltamos lá, antes da gente prosseguir. Vamos identificar a fala do narrador e a fala dos personagens. Então, lá. De repente, aparece uma cigarra. Beleza, 2 pontos. O que está indicando a fala da cigarra? Olha ele aqui, ó. Travessão. Toda vez que tem um travessão, o que indica mesmo? Indica que algum personagem irá falar. Certo? E aqui já tem a indicação de quem é esse personagem. Quem que é o personagem que vai falar em seguida? A cigarra. Então, vamos lá. Vou ser boazinha, vou grifar para vocês. Se esse mouse ajudar. Vai ficar meio falhadão, mas tudo bem. Dá para identificar. Tudo isso aqui que eu estou grifando é a fala da dona Cigarra. Certo? Nossa, como tá ruim meu mouse, meu Deus. Até aqui. As formigas pararam de trabalhar, perguntaram. Quem perguntou? As formigas. Então, o próximo travessão, olha o travessãozinho. Fácil, né? Fica fácil identificar assim as falas dos personagens. O próximo travessãozinha indica que as formiguinhas estão falando. Então, é tudo isso que eu estou grifando. E já vou aproveitando, não está perguntando, mas enfim, não é essa a proposta, mas deixo como é que fala? Instigar vocês a pensar. As formigas estão fazendo o quê? Olha só que legal. Depois de cada trechinho tem o quê? Um ponto de interrogação. Olha aqui um, olha aqui outro, olha aqui outro. Indica que além das formigas estarem falando, o que elas estão fazendo? Estão fazendo uma pergunta, né? Já vamos pensando nisso também. Aí, ó. Quem respondeu? As formigas fizeram o quê? Fizeram um monte de pergunta para a cigarra. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?
E aí, ó, a próxima fala, logicamente, é de quem? É da cigarra. Fazendo o quê? Respondendo. Quando alguém faz uma... Eita! Quando alguém faz uma pergunta, a gente não tem que responder? Então era... Ai, peraí. Aqui não conta, gente. Já falo para vocês por quê. Aqui eu não grifo. Então, aqui é a fala da cigarra. Mais pra frente de novo, né? Ela tá respondendo aquele batalhão de pergunta. Depois, de novo, quem está falando? A gente já vai saber já, ó. Voltamos, ó. Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu quem? A cigarra. Sempre aparece uma fala falando quem respondeu, quem perguntou, taranã, taranã. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram quem? Disseram as formigas malvadas. Certo? Beleza. O que nós estamos tentando identificar? A fala dos personagens e a fala do narrador. Então, como eu disse para vocês, a fala do personagem é super fácil de identificar, porque tem o quê? Tem os travessões. Todo o resto que eu não grifei é a fala do narrador. Entenderam? Porque ele faz o quê? Gente, ele, de certa forma, ao falar esses trechos da história, ele amarra todas as falas. Todas as falas de personagem. Lembrando que são diálogos entre dois personagens ou mais. Então, ele, de certa forma, o narrador, ele está na história para amarrar esse diálogo. Entenderam? Então, tudo que aparece sem grifar aqui agora é a fala do narrador. Entenderam? Incluindo esse trechinho aqui, ó, respondeu a cigarra, que está entre dois travessões, certo? E esse restinho também, ó. E disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Toda essa fala é do narrador, ok? Voltamos lá, então. Aqui, ó, copia um trecho da fala do narrador, você volta lá e pega só a parte que está sem grifar, alguma parte que está sem grifar. Volta, clica lá, pausa, tá? Se você conseguir, você pode fazer isso no seu livro, marcar com um xizinho lá qual que é a fala de quem. A fala dos personagens é fácil, é só você escolher um dos travessões e copiar em seguida aqui, entenderam? Porque não está falando qual personagem, está falando um personagem, não está falando se é a formiga ou cigarra. Então, vocês podem escolher qualquer uma daquelas partes que eu grifei, ok? Aí vão explicar qual foi o grande trabalho das formigas, o que a cigarra pediu e vamos para o próximo. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrito a parte destacada? Essa daqui, ó, a parte destacada. Coisa que era contra os princípios dela. Com que outras palavras nós poderíamos escrever essas mesmas coisas? Vamos pensar um pouquinho, tá? Releia o trecho a seguir. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Leia as palavras do quadro abaixo e circule as que indicam o sentimento das formigas. Olha só, das formigas. Aqui, apesar de não estar escrito, passa muitas palavras que está aqui embaixo. Em forma de quê? Em forma de sentimento. O que as formigas estavam sentindo com relação à cigarra? O que elas apresentaram? Que tipo de sentimento, que espécie de sentimento elas apresentaram à cigarra só dentro dessa frase? Lembrando que a gente está lendo, a gente não está vendo, por exemplo, expressões. Se a gente estivesse ouvindo alguém falar, junto com a fala, a gente ia observar o quê? A expressão facial, tá? Então, dentro dessa frase aparece o sentimento desprezo, aparece compaixão, aparece zombaria, aparece apoio, elas apoiaram a cigarra, tiveram pena da cigarra, demonstraram amizade.
Elas tiveram deboche, elas debocharam da cigarra? Elas representaram solidariedade? Ironia? Daqui vocês vão grifar. De todas essas palavras aqui, vocês podem identificar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 palavras que aparecem como sentimento dentro dessa frase, tá? E você, o que achou do comportamento das formigas ao rirem da cigarra? Explique. Se vocês fossem a cigarra, pense vocês sendo a cigarrinha. E as formigas fazendo isso para vocês, falando isso para vocês. Como vocês acham que vocês iriam se sentir? Vocês acharam o comportamento dela um comportamento adequado, um comportamento legal? É uma coisa que a gente deve reproduzir? É uma coisa que a gente deve fazer com os outros? Na opinião de vocês. É lógico que aqui também é uma resposta pessoal. Lembrando, resposta pessoal é aquilo que você acredita, é aquilo que você acha, tá? Eu tenho a minha opinião, vocês têm a de vocês, tá? Alguém já riu de você demonstrando os mesmos sentimentos das formigas? Como você se sentiu? Eu acredito que todo mundo já tenha passado por alguma situação semelhante, né? De alguém dar risada por alguma coisa que você fez, que você falou, sei lá. Quem nunca, né? Eu já, tá, criançada? Em todos os momentos da minha vida. Na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Sempre acontece alguma coisinha ou outra. Aqui vocês vão me responder o quê? Como vocês se sentiram em algum momento que vocês tenham passado por alguma situação semelhante, tá? Releia a moral presente na fábula, a cigarra e as formigas. Lembrando, moral é um momento que você... É uma frase, normalmente, que vem na história, para você, nas fábulas, na verdade. Vem nas fábulas para você poder refletir sobre o assunto, tá? Sempre, todas as fábulas sempre têm uma moral. É uma moral que ou ela está bem escrita mesmo, ou ela está dentro da história para vocês refletir sobre aquele acontecimento, tá? Então, essa moral, a moral já está escrita. Então, lá, ó, moral, no finalzinho. Os preguiçosos colhem o que merecem. Reflita. Você concorda com essa moral para a história lida? Escreva a sua opinião. De novo, opinião. Não tem certo nem errado. Opinião é opinião. É aquilo que você acha. Você, lendo a fábula, você concordou com essa moral? Você acha que ela é adequada para a fábula? E aí você vai dizer o porquê, ok? Por hoje é só. Amanhã nós teremos a aula de número 17. Tenha um bom dia e bons estudos.